Irmãos, esta manhã nós retornamos aos estudos sobre nisto cremos, nisto cremos. E é maravilhoso o que Deus tem feito conosco nestas duas últimas revistas, porque muitos irmãos, eles sempre perguntaram, pastor, como é que é o nosso sistema de doutrina e tal? A gente nunca parou para pensar exatamente no nosso sistema de doutrina, porque nós cremos na Bíblia, né? Mas hoje as interpretações da palavra de Deus são tantas, que muita gente fica confusa. Daí porque você tem, meu amado irmão, se conseguiu acompanhar todos os estudos ou não, você tem na nossa página no YouTube as duas playlists. A primeira escrita assim, Nisto Cremos 1. E esta segunda agora, Nisto Cremos 2. E nós vamos com esta revista até o final de janeiro, e fevereiro aí a gente começa uma revista nova, muito bonita, alinhada com a leitura bíblica diária, chamada, me ajuda, a Igreja, Israel e as Festas. Obrigado. Agora, hoje, excepcionalmente hoje, nós não temos a lição impressa. Por quê? Porque hoje a lição 12, ela não vai ser ministrada em razão de consequências que tivemos após a Semana da Família. Como assim? Que consequências? Por incrível que pareça, irmãos, eu não sei se foi a pandemia, mas tenho recebido muito zap perguntando sobre divórcio. Assim, um número muito grande de irmãos perguntando sobre divórcio. E não obstante nós já termos trabalhado muito sobre esse assunto, essa manhã nós vamos voltar de novo a esse assunto, inclusive na aula de instrução aos professores de todo o Brasil, é o mesmo assunto que está sendo ministrado para todos, e nós vamos trabalhar essa manhã sobre o divórcio, aquilo que nós da Igreja Brasil para Cristo acreditamos que está na Palavra de Deus, e sobre divórcio, separação e novo casamento. Tá certo? E eu creio que, graças a Deus, a maioria dos irmãos conheça bastante o assunto, mas vamos fechar martelo, né? Vamos martelar esse assunto de uma vez por todas, e aí a gente deixa isso bem claro. E aí eu já resolvo logo isso, se Deus permitir, ou as perguntas no zap ou diminuem e acabam, ou então aí se multiplica, que Deus o livre e guarde, né? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, obviamente, ninguém aqui dentro tem dúvidas de que o casamento é uma instituição divina. O casamento não foi criado pelo homem. O casamento foi criado por Deus. E Deus é o único que pode falar sobre divórcio e separação. Tá? Deus é o único que pode se manifestar sobre divórcio e separação. Nós vamos, então, em primeiro lugar, entender, obviamente, que o caso mais simples de se encerrar um casamento e ter direito a um novo casamento está em Romanos capítulo 7, para onde os irmãos são remetidos agora. Em Romanos capítulo 7, versículo 1, diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo, o marido será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for
de outro marido. É óbvio que, quando Paulo escreve aos irmãos em Romanos, os irmãos estão querendo saber se era possível a questão dos casamentos múltiplos que se tinham realmente em Roma, né? E aí Paulo, de forma muito clara, diz o seguinte: meu amigo, olha, Jesus já ensinou, casou é até a morte. Casou é até a morte. Agora, é óbvio que com a morte, a irmã está liberada para casar de novo. Morreu, a irmã está liberada para casar de novo. E sucesso no novo casamento. Aí alguns dizem assim, mas espera aí, mas que texto machista, né? Porque só fala de mulher e etc. É porque na época de Paulo, a questão era simples. As mulheres naturalmente já viviam mais que os homens, e em razão de ser uma época de muita guerra, aí o que faltava no mercado, homem mesmo. E quando se tinha marido, a maioria morria em guerra. Então, o texto é direcionado às irmãs, porque as mulheres não iam para a guerra. As mulheres ficavam em casa. E havia uma dúvida. A dúvida era, o casamento é para sempre? O casamento é para sempre. E aí alguns na igreja de Romanos, diziam assim, que mesmo que o marido morresse em guerra, a mulher tinha que continuar sem ninguém, porque era um marido o resto da vida. E aí Paulo, explicando a situação, Paulo diz assim, irmãos, vamos ser francos. Quando o marido morre, a esposa está livre. E se ela quiser, ela casa de novo. Tá certo? O mesmo hoje vale para os homens. Quando a sua esposa morrer, você está livre. E se você quiser, você casa novamente e não comete adultério. Porque comete adultério quem está casado e quer casar de novo. O indivíduo que está casado e quer casar de novo, comete adultério. E é simples. E há um problema sério na questão do adultério. É um dos pecados que te impedem entrar no reino dos céus. Esse é o grande problema. Então, eu creio que aqui esteja o texto mais simples da vida. Ou seja, minha esposa morreu, meu marido morreu. Você é livre. Quer, case-se de novo. E comece a vida. Não quer? Fica livre, em absoluto. Agora, segundo problema. Ok. Romanos capítulo 7, desculpe, mãe, versículo 1 a 3. Romanos 7, 1 a 3. E ninguém pense que Paulo está sendo machista, porque ele escreve para uma realidade onde os homens morrem mais rápido porque estão na guerra. Era uma época belicosa. Tanto é que, quando o Império Romano se torna extremamente forte, aí você tem a tal da Pax Romana, ou seja, aquele momento de relativa paz, onde o evangelho pôde ser pregado para tudo que é canto. Né? Que os romanos construíram estradas, irmãos. Eu tive o privilégio dado por Deus, por pura misericórdia, de andar um pouquinho numa destas estradas ali. A gente olha para o chão e a gente diz, meu Deus, tem mais de 2000 anos de história aqui, e isso aqui não abre uma fenda, irmãos. Irmãos, não abre um buraco. A gente tem vergonha do que fazem nas estradas nossas aqui. Não abre um buraco. Mas você quer o quê? É o exército romano construindo. Você já viu o exército fazer alguma coisa mal feita? Pegue qualquer estrada feita pelo exército. É fantástico. Cara, militares são fantásticos. Essa é a realidade. Os caras fazem a coisa num nível altíssimo. Mas bem, voltando à matéria, né? Não vamos fugir da matéria. Pastor, mas pelo amor de Deus, ela não morre. Pastor, ele não morre. Meu Deus do céu, já orei, já pedi a Deus, já busquei, já jejuei, mas ele não morre. Já clamei ao Senhor e ela não morre. Pastor, como é que fica a minha vida?
Bem, a grande questão é simples. Você escolheu. Não escolheu? Então é até a morte. Você escolheu. O que não faltava era mulher para você. O que não faltava era homem para você. Você escolheu sua crioula. Ótimo, eu escolhi minha crioula. É até a morte. Mas, pastor, ela está ficando velhinha. Graças a Deus, você também, né? Pastor, mas ela está perdendo a paciência em tanta coisa. Graças a Deus, você também. Ou você acha que o bonitão está com tudo e ela não está com nada? Você também não está com nada. Graças a Deus, o Senhor vai destruindo o corpo dos dois com o tempo, ó que benção, para um dia os dois terem corpos glorificados. Não é verdade? Então, isso é da natureza. Cai o dente de um, cai o dente do outro. Ok? Olha que coisa maravilhosa. O bucho de um cresce, o bucho do outro também cresce. Olha que coisa fantástica, né? Se lembra da aula de domingo passado do Elias? Fantástica, né? Então, gente, o corpo glorificado que Deus está preparando para a gente é uma coisa maravilhosa. Então, uma dica para casais. Ao invés de brigar, aproveita enquanto não acabou tudo, entendeu? E vai viver a vida a dois, entendeu? Por isso que a Bíblia diz assim, goza a vida com a mulher da tua juventude. Gozar significa seja alegre, seja feliz, vá viver, entendeu? Vai jogar dinheiro fora com essa mulher, vai brincar com essa mulher, entendeu? Vai fazer dívida por causa dessa mulher, vai viver, rapaz. Vai gozar a vida com a mulher da tua juventude, né? Porque chega uma época em que é aquilo que aconteceu com Sara e Abraão. Deus desce e diz, tu vai ter um filho. Sara faz o quê? E o riso dela não foi qualquer coisa, não. Ela ainda disse, quer dizer que eu ainda vou ter prazer com o meu esposo. Quer dizer, Abraão era um homem que dava prazer à sua esposa. Olha que fantástico. Dava alegria à sua esposa. Ela nem pensou no filho. Meu Deus, pastor, Sara pensou em quê? Naquilo. Olha que interessante. Sara pensou, não foi nem no filho, foi na alegria que ia voltar a ter com Abraão, meu pai eterno. E depois dizem que somos nós homens que só nós é que pensamos naquilo. Não, é lógico que não. Deus deu felicidade para esposas e para maridos. Agora veja bem. Bem, pastor, ela não morre, como é que fica? Vai orando, vai jejuando, vai trabalhando, vai tratando bem essa mulher, talvez ela melhore. Vai jejuando, vai orando, vai tratando bem esse marido, talvez ele melhore. Tá? Porque ninguém, absolutamente ninguém, está autorizado a acabar com o casamento, senão o próprio Deus, através da morte. Entretanto, o que acontecia no Velho Testamento? Bem, no Velho Testamento, abra comigo Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio capítulo 24. Algo muito estranho aconteceu. Em Deuteronômio, capítulo 24, diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará por escrito carta de divórcio, e lhe o dará nas mãos e despedirá da sua casa. E se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este último homem a aborrecer, e lhe fizer por escrito carta de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último, que a tomou para si, vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não poderá torná-la para que seja mulher. Depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança.
Vamos com calma aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é a carta de divórcio, também chamada carta de repúdio. E antes deles entrarem na Terra Prometida, você tem Deus trazendo a lei de novo, numa segunda versão, muito mais profunda, para aquela geração que ia entrar na Terra. Muita gente me pergunta assim, pastor, por que Deus teve que trazer de novo a lei? Ele não já tinha dado a primeira lei? Essa daqui é uma segunda lei? Não, esta é a mesma lei, só que com ordens mais profundas. E Deus renovou a lei antes deles entrarem na Terra Prometida por uma razão simples. Porque as criancinhas não tinham ouvido a lei. E as criancinhas é que cresceram e entraram na Terra. Porque os pais das criancinhas não tiveram fé para entrar e morreram. Então agora Deus, por intermédio de Moisés, vem com a lei dizendo, é para ser assim. E Moisés traz algo que simplesmente, num primeiro momento, parece machista, malandro, terrível e horrível para as mulheres. Mas não é assim. Um texto como esse quer proteger as mulheres. E deixa eu te provar isso. No Velho Testamento, segundo as culturas existentes, mulher e nada era a mesma coisa. Você tem uma ideia? Ainda hoje, em alguns países, você pode trocar mulher por camelo. Você está me ouvindo? Mulher é moeda de troca. É algo horrível, absolutamente horrível. E então mulher sempre foi muito inferiorizada. E aí, por intermédio de um texto desse, Deus coloca um pouco de ordem na brincadeira que se tornou o casamento. Porque o indivíduo que olhar para a esposa e disser, não te quero mais, e eles faziam isso aqui por qualquer coisa. Olhou para a esposa, não gostou da comida. Uma semana, não gostou da comida, filha, volta para a casa do teu pai, que eu não te quero mais não. Tá? Alguns textos dizem, se encontrar nela coisa indecente. Só que os judeus interpretavam coisa indecente como o quê? Como exatamente aquilo que trouxesse para ele vergonha, aquilo que trouxesse para ele, não quero mais. Então o indivíduo simplesmente pode olhar para a mulher e dizer assim, eu não te quero mais. E aí a mulher, antes desse texto, ficava num problema sério. Porque ele, o bonitão, que não queria mais, podia pegar uma outra mulher. Mas ela não podia ter ninguém. Ela voltava para a casa do pai, humilhada, ultrajada, sem ninguém. O que Moisés está dizendo aqui? Tá, vocês querem continuar essa tradição de todos os povos? Porque isso aqui era uma tradição de todos os povos do Oriente. Não é só de judeu, não. Quer continuar com essa tradição? Aí vai, paga o dote da menina, pega a menina. Aí não quer mais a menina, aí vai atrás de uma outra esposa, chuta a pobre volta humilhada, ela não pode começar a vida. Aqui no meio de Israel é diferente. Você vai, por escrito, dizer que não quer mais sua esposa. Aí ela passa a ter o direito de voltar à casa do pai dela, mas ela passa a ter o direito de ter um novo casamento, sem ser considerada adúltera. E presta atenção, depois não me vem com frescura, não. Porque se esta menina aqui tiver um segundo marido e ele der carta de repúdio, ou então morrer, você, bonitão, que deu a carta de repúdio, não pode voltar e ter saudade, não. Vá tomar banho na soda. Não é assim, repudiando a menina que foi a moça da tua juventude, e depois saudade volta e pega de novo. Não, bonitão. Vai catar em outra quitanda. Aqui tu não pisa mais, não. Porque aí já é abominação diante de Deus. Então o indivíduo, para dar a carta de repúdio, ele tinha que pensar 3 vezes. Ele tinha que raciocinar. Porque se fosse sentir saudade daquela mulher,
Ele não tinha mais direito de ter, não. E deu a carta de repúdio, ela tinha o direito de ter outro marido, sim. Ela tinha o direito de recomeçar a vida dela sem ter prejuízo. Mas, pastor, coisa indecente não seria sexo fora do casamento, prostituição. Não, coisa indecente não podia ser sexo fora do casamento, porque a mulher que fosse pega praticando sexo fora do casamento, ela era o quê? É morte. Coisa indecente aqui, então, é tudo o que eu, marido, quero. Agora, o que revolta é que a pobre da mulher não podia dar carta de divórcio para o vagabundo, não é verdade? Para o pilantra. Para o pilantra, a pobre da mulher olhou e viu, mas está ficando feio, né? Está ficando feio. Né? Eu quero outro. Ela não podia. O pobre, o marido não, está feinha, eu quero a novinha. Aí, Deus o livre e guarde, né? Mas pelo menos um pouquinho de dignidade para a mulher com a carta de divórcio. E aí o que aconteceu? Aí é óbvio que a galera começou a se alegrar com isso. Por quê? Porque eu caso e se eu não gostar, carta de divórcio. Eu caso, se eu não gostar, carta de divórcio. Eu caso e se não gostar, carta de divórcio. Você se lembra da pobre da mulher lá, do tanque, em João 4? Jesus olha para ela e diz assim, minha senhora, a senhora disse bem, porque a senhora já teve 5 maridos. Ou mulher difícil de viver. Ali Jesus está dizendo o quê? Ou que ela matou os maridos tudo, ou que ela recebeu 5 cartas de divórcio. Sério, marido. A samaritana teve 5. Como no meio dos samaritanos era mais liberal ainda, então vamos acreditar que ela teve 5 cartas de divórcio, ela não andou mais, ou talvez matou um ou outro marido e tal, e etc. E aí Jesus disse, e esse que você está agora, que é o 6º, você ainda está errada. Arruma a tua vida com esse 6º aí. E aí, quando ela viu alguém que realmente amava e prezava e que conhecia a vida dela toda e disse que ela ainda tinha a possibilidade de ser feliz no 6º, bastando casar, ela foi e pregou Jesus Samaria inteira. Então, olha que interessante, não era falta não era incomum na época de Cristo você ver uma mulher sofrendo na mão de muitos homens. Porque a machaiada na época era muito cretina, era muito pilantra. Eles usavam esse texto aqui para tudo. Como hoje, muita gente da teologia liberal continua usando e dizendo, olha que, desde o Velho Testamento, Deus não me obriga a estar com a mesma mulher. E se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então, mulher, tua carta de divórcio, vem a próxima da fila. Sério, tem gente que começa a teologia do divórcio com base em Deuteronômio 24. E aí o que acontece? Presta atenção, meu amado irmão. Na época de Cristo existiam 2 correntes teológicas. Vá comigo para Mateus, capítulo 19. Existiam 2 correntes teológicas em razão disso. Existia a primeira corrente teológica que dizia assim, coisa indecente na mulher é qualquer coisa. Coisa indecente na mulher é qualquer coisa. Então, a gente só vive com a mesma mulher enquanto quiser. E tinha uma segunda corrente que dizia, coisa indecente é alguma atitude de natureza sexual que traga incômodo para o marido, desde que o marido não tenha pego a esposa em flagrante adultério.
Porque se for flagrante adultério, é a morte. Então, para a primeira corrente, qualquer coisa valia para o divórcio. Qualquer coisa valia para o divórcio. Para a segunda corrente, é aquela velha história, né? Capitu traiu ou não Bentinho? Dom Casmurro, né? Machado de Assis. Não, Machado de Assis, eu estou doido. Não, é Machado de Assis mesmo, eu não estou doido. Ó, Capitu traiu ou não Bentinho? Então, para a segunda corrente, é assim, eu não sei se a megera me traiu, mas eu estou sentindo algo na minha cabeça. Ai, que dor de cabeça. Então, como eu tenho dúvidas se ela me traiu ou não, eu não peguei a megera, mas como eu tenho dúvidas se ela me traiu ou não, carta de repúdio, carta de divórcio. Carta de repúdio, carta de divórcio. Então, você tinha a escola de Hilel e a escola de Shammai. Uma dizia, não gostou da mulher por qualquer coisa, chuta e parte para outra. A outra dizia, não, só se for coisa indecente. E coisa indecente é exatamente, você não tem certeza se ela te traiu, mas você tem quase certeza. Quase certeza. Por quê? Porque não pode passar o Ben-Hur, que ela está de olho no Ben-Hur. O Ben-Hur pisca para ela e ela pisca para o Ben-Hur. O Ben-Hur dá tchau para ela e ela dá tchau para o Ben-Hur. O problema, o Ben-Hur tem 10 anos a menos que você. E o Ben-Hur é forte, musculoso, carpinteiro, enorme, né? Frondoso. E você, velhinho, barrigudo, entendeu? Feio, e faltando 2 dentes e tal. E porque ela está rindo demais para o Ben-Hur, está entendendo? Então, e você já conversou com ela. O Ben-Hur não pode passar, você está dizendo tchau. Ela, homem, você não tem nada na cabeça, eu lá dei tchau para Ben-Hur, o quê? Eu vou, da próxima vez, eu fotografo com o WhatsApp, eu vou mostrar e tal, só que você nunca consegue pegar no flagra e está com dúvida, então dá tchau para essa mulher. Mas fora caso, nesse estilo, você não pode deixá-la. Então, existiam essas 2 escolas. E aí chegaram perto de Jesus e disseram assim, Jesus é o máximo, né? Jesus coloca os pingos nos is. Jesus é o máximo. Versículo 1 do capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. Então, ele desce da Galileia lá no norte e vem para a Judeia aqui no sul, da além do Jordão. E seguiram muitas gentes e as curou ali. E chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, Jesus, vamos lá, é Shammai ou Hilel? Como é que é? Gente, que pergunta maldosa. Por que a Bíblia diz que Jesus sai da Galileia e vai para a Judeia? Porque foi na Judeia que João Batista foi preso. Na Judeia, João Batista gritou contra Herodes, que tinha passado a perna no irmão dele e estava com Herodias. Olha o problema. Herodes, o grande pai, teve vários filhos. Aí um dos filhos passou a perna no irmão. Aí a esposa do irmão deixou o irmão para ficar com o outro irmão. Entendeu? E aí João Batista disse, não é ilícito você ficar pegando a tua cunhada, maluco. Tu vai para o inferno. Resultado, perdeu a cabeça. Quem estava agora no mesmo território deste Herodes? Jesus. Então, se Jesus respondesse de um jeito, contrário ao tetrarca que estava ali governando, ele podia ser preso como João Batista, perdia a cabeça e nós, fariseus, nos livramos desse moleque da Galileia que está nos incomodando. Entendeu a jogada? Agora, se de outro lado ele dissesse, pode repudiar por qualquer motivo, aí a gente ia dizer, até Jesus disse para eu te deixar, mulher.
Então está aqui, tua carta de volta, vai em paz. Né? Incrível, fariseu é uma raça difícil até hoje, né? Até hoje. Pastor, mas tem fariseu até hoje? Adivinha? Vamos juntos. E aí Jesus, vendo a maldade, respondeu: vocês não sabem ler? Vocês são burrinhos? Vocês não leram Bíblia, não? Aí Jesus já dá uma senhora coiçada bonita nos fariseus, porque dizer que fariseu não sabia a Bíblia era chamá-los de... Porque era a raça que mais estudava a Bíblia na época. Então era de matar, né? Aí Jesus diz assim, não tendes lido as Escrituras? Não tendes lido? Que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, deixará homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Vocês não leram isso, não? Assim não são dois, mas um só. E, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí Jesus disse assim, olha, o divórcio nunca esteve nos planos de Deus. Deus não criou o homem e a mulher para se divorciar. Jesus diz aqui umas coisas maravilhosas. Primeiro que o casamento é heterossexual. Deus criou homem e mulher. Deus não juntou dois homens. Deus não juntou duas mulheres. Deus colocou no início o casamento entre dois seres vivos, da mesma espécie, homem e mulher, e heterossexual. E o que Deus uniu, que não separe o homem. O casamento nunca foi uma instituição humana, sempre foi uma instituição divina. E quem quer apostar nesse mundo da instituição divina, tem que viver à luz da instituição divina. Mas pastor, meu casamento não foi Deus que uniu. Foi. Qualquer casamento tem a mão de Deus. Porque à medida que você se submete ao casamento, você está se submetendo a uma instituição divina. Desde que preencha esses requisitos. Tá. Então, o que é instituição divina é a instituição do casamento. O que é divino é o casamento. Agora, você é livre para escolher quem você vai casar. Você não é obrigado a casar. Mas casou, é até que a morte separe. É o que Jesus está dizendo aqui. Aí os fariseus vieram e disseram, então por que Moisés deu carta de divórcio? Olha que interessante. Versículo 8, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. E aqui muitos intérpretes brigam entre si. Deus deu o casamento, Moisés deu a carta de divórcio. Deus nunca deu a carta de divórcio. Deus permitiu. E outros intérpretes dizem, Deus deu o casamento e por intermédio de Moisés, Deus deu a carta de divórcio, para aliviar o coração das esposas, elas não saírem jogadas. Então tem gente, e de grande porte, de grande intelectualidade, que diz, esse versículo aqui diz que nem com adultério. Tem gente que chega a esse ponto. Porque carta de divórcio foi dada por Moisés e não por Cristo. Nós não temos uma posição fechada na igreja quanto a isso. Nós não temos uma posição fechada na igreja quanto a isso. Nossa posição é a seguinte, casou até a morte. E se Jesus abre uma exceção, ele é Senhor para abrir qualquer exceção. Ele é dono de tudo. E aqui ele está dizendo, vocês têm a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. É que permitiu repudiar a mulher, mas não foi assim no princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete o quê? E o que casar com a repudiada, comete o quê? Então, presta atenção. Lê com calma o texto. Não aguento mais essa mulher. Não aguento mais esse homem. Vamos nos divorciar? Vamos.
Vamos casar com outra pessoa? Vamos. Parabéns, você está em adultério, está caminhando para o inferno. É isso que o texto está dizendo. Mas, pastor, pelo amor de Deus, é isso que o texto está dizendo. A exceção é: teve adultério? Teve. Então, quem foi vítima de adultério está livre para casar. Pastor, e o adúltero? O adúltero que peça a Deus para perdoá-lo, porque ele vai perdoar. O adúltero que peça a esposa ou o marido para perdoar. Se ela não te perdoar, você chama 2 irmãos da igreja, conta o caso, porque se mesmo assim ela não te perdoar, nós, a igreja, podemos te perdoar. E você está perdoado. Mas não para casar. Porque casamento não é banalidade. Casamento não é brincadeira. Quando os discípulos entenderam isso, não foi nem fariseu, foi discípulo que disse. Versículo 10. Disseram-lhe os discípulos: se é assim a condição do homem, então é melhor não casar. Jesus, se é assim, é bom não casar. E aí Jesus disse: quem quiser viver a vida de solteiro, também boa sorte. Não precisa casar. É por isso que grandes pastores de grandes igrejas nunca casaram. E aí um outro problema, como é que é? Pode ser pastor sem ser casado? Está vendo os detalhes disso aqui? Pastor, você não está vivendo com ela, você não está junto dela, você não sabe o que eu sofri na mão dessa mulher, e agora vem com essa palhaçada dessa interpretação restritiva. Irmãos, se os irmãos quiserem mudar a interpretação da igreja, não é minha, é da igreja. Então, chamem a pastora presidente, os irmãos podem fazer isso. Deem a ela outra interpretação. E aí nós submetemos a convenção de pastores e discutimos. E se chegarmos a outra conclusão, a igreja vem e se posiciona. Mas até hoje a posição é essa. Casou é até a morte. Teve adultério? Teve. Ok. Então, se teve adultério, irmã, você teve o marido adulterando. Você está livre ou para perdoar? Você está livre ou para acabar com o casamento? Perdoar, eu estou falando, perdoar e voltar a viver com este homem. Meu irmão, você está livre para perdoar e voltar a viver com essa mulher. Como você também está livre para acabar com o casamento. E perdoar esse pobre coitado que fez essa lambança, perdoar essa pobre coitada que fez essa lambança, para que ela viva espiritualmente. Pastor, o senhor não conhece meu coração. Eu nem quero continuar com ele e nem perdoo esse desgraçado. Bem, tu não quer perdoar, ótimo, Jesus não vai te perdoar. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, tu não quer perdoar, ele tem o direito, segundo a Bíblia, de chamar 2 ou 3 irmãos. No caso, meu irmão, se um dia você passar por isso, Deus o livre e guarde, minha irmã, chame os pastores da igreja, conversa no canto. Chama 2 ou 3 irmãos, a gente chama a pessoa ofendida. E diz, olha, você tem que perguntar, não quero perdoar, não quero perdoar. Aí nós temos autoridade dada por Deus como igreja de dizer, você está perdoado. Você está
perdoado. E ele espiritualmente está perdoado, independente de você ter perdoado a ele ou não. Você volta a ter sua vida. Ele continua solteiro. Ele continua solteiro. Qualquer que com ele casar, comete adultério. Pastor, peraí, se os dois se divorciarem, cada um casou, os dois estão em adultério. Eu me lembro perfeitamente do meu pai dando esse mesmo estudo. Irmãos na igreja desesperados. Meu pai disse, se quiser a gente muda as escrituras, mas não conte comigo não. Não vem e não conta comigo. Pastor, se não dá para eu viver com essa mulher, o que eu faço? Não dá para eu viver com esse homem, o que eu faço? Essa porcaria não morre e essa porcaria não me trai. Eu já passei uma semana fora, inclusive liguei para as ex dele, tudinho para vir aqui para casa. Essa porcaria não me trai. Essa porcaria, além de ruim, ele é fiel, ódio. O que eu faço com esse homem? Ora, jejua. E começa a beijar um pouco mais esse homem. Homem é bicho sonso. Deu 2 beijinhos e um cafuné. Você faz o que quer com seu marido. Comigo não, comigo não, comigo não. Vai contar outra. 2 beijinhos dessa mulher. Com todo o respeito, ela parte para cima de você. Rapaz, tu compra fiado. Imóvel em Manhattan. Mesmo sabendo que não vai pagar nunca na vida. Tu faz isso, faz. Rapaz, as irmãs, desde o jardim do Éden, você pode entregar para o teu marido o fruto proibido ou a graça de Deus. Que a coisa vai comer. Ouviu? Pastor, a praga não morre. Então tá bom. E eu não quero dar beijinho nele. Tá, então tá bom. Então vamos para 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos lá. Deus também é muito sábio. Deus é muito sábio. Deus também não vai obrigar a gente a viver eternamente com quem maltrata a gente. Tem muita mulher que maltrata muito o marido. Tem muito marido que maltrata muito a mulher. Muito. Deixa eu tocar num assunto importante. Pastor, eu nunca traí, ela nunca me traiu. Mas ela entrou com divórcio. Que não seja você a entrar com divórcio. Eu nunca traí, ela nunca traiu, mas ele entrou com divórcio. Que não seja você, minha irmã, a entrar com divórcio. Foi ela quem entrou com divórcio? Ela está levando a culpa em cima dela. Foi ele que entrou com divórcio? Ele está levando a culpa em cima dele. E um dia um irmão me perguntou assim, pastor, biblicamente eu tenho que viver com ela até o final da vida. Mas ela assim, depois que a situação financeira mudou e ficou tudo ruim, ela entrou com divórcio. Eu disse, meu irmão, não foi você. Então, se ela quer se divorciar, deixa ela divorciar. Aí ele me perguntou, mas espera aí, como é que eu fico o resto da vida agora? Deixa eu te responder. Em 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7,
Paulo vem falando do casamento. E a partir do versículo 10, ele diz assim: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Óbvio, também aqui vale, que o marido não se aparte de quem? Da mulher. Manda quem? O Senhor, não Paulo. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ah, não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo. Vamos se separar, mulher? Vamos. Então você vai para o teu canto, eu vou para o meu canto, que ninguém precisa viver em escravidão e morte. Mas não vem casar, não. Não vem casar, não. Mas, pastor, não aguento. Eu tenho impulsos sexuais. Paulo diz o que você tem que fazer com os impulsos sexuais. Aqui, ó. Que fique sem casar. Ou, não aguenta, se reconcilie com o marido. Não dá para viver mais com essa mulher. Ok. Então, ele vai para um canto, ela vai para outro. E não há problema quanto a isso. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus não te obriga a viver com um cara que vive te humilhando? Você está entendendo, meu irmão, que Deus não te obriga a viver com uma mulher que vive te humilhando? Você tem direito de se apartar. Agora, se apartou, não vai atrás de outra, não. Com todo o respeito, segura o tchan. Ai, pastor, não consigo. Então, amarra o tchan. Fui claro? Acho que eu fui claro, né? Escute, meu irmão. Pastor, não aguento. Se eu não tiver relações sexuais, eu morro. Então tá bom. Conversa com ela e diz: amor, estou voltando. Leva uma caixa de flores, leva bombom, diz que vai ser o homem mais lindo da vida dela, pede perdão, olha para a cara dela e diz assim: meu amor, pelo amor de Deus, deite-se comigo hoje. Se você falar com carinho, ela atende, porque ainda te ama. Vive no zap falando mal de você para todas as amigas. Quando queria estar te beijando e abraçando. Ela te ama. Fala com carinho. E seja homem, volte, seja sincero. Pastor, não dá para viver, então se aparta. E aí, qual o conselho que eu dei para esse irmão, que ele disse: olha, ela saiu. Eu disse: irmão, então, por que ela saiu? Pastor, na verdade, o dinheiro diminuiu, acabou, e o dinheiro acabou, acabou o amor. Eu disse: pois é, meu irmão, você não pode investir num novo matrimônio. Aí ele me fez uma pergunta interessante: pastor, então, vou viver em castidade para o Senhor Deus. Mas e se ela casar de novo? Aí eu disse: irmão, que ideia fantástica. Se ela contrair novo matrimônio, então imediatamente ela está em adultério. E você está liberado para casar. Sabe o que os casais estão fazendo hoje? Estão se separando e dizendo: Senhor, estou de acordo com a tua palavra, não vou tocar em mulher nenhuma. E estão orando para o outro cair em adultério rapidinho, para ele se livrar e ele poder casar.
Olha a que ponto nós chegamos. Olha a que ponto nós chegamos. Mas é verdade. Quer se separar, se separa. Eu tenho um amigo pastor que ele disse, olha, Gedeon, eu nunca quis me separar e fiz tudo por essa mulher. Ela me chutou, ela foi embora e ela agora entrou com um divórcio. Ela está levando um peso espiritual terrível na vida. E ninguém se divorcia para ficar sozinho. Talvez já arrume um outro homem e ele estará livre para novas núpcias. Agora, o apóstolo Paulo, exatamente neste capítulo, ele diz assim: mas aos outros, digo eu, não ao Senhor, se alguém tem irmão descrente. Então, presta atenção. Agora está tratando de um outro caso, que quem está dando conselho é ele, Paulo, e não o Senhor. Digo eu, não o Senhor. Se você tem uma mulher descrente, se você tem um marido descrente, e você se tornou crente, e ela olha para você e diz, ou eu ou Deus. Aí você tem direito ao divórcio, sim. Agora, se você quiser ficar com essa mulher tentando, para ver se um dia ela se salva, esse homem tentando, para ver se ele se salva, lembre-se que o próprio apóstolo Paulo diz assim, vamos lá. Mas aos outros, versículo 12, digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não o deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, não é para ficar atrás dele, não, aparte-se. Porque nesse caso, irmão ou irmã, tu não estás sujeito à servidão. Deus nos chamou para a paz. Porque como sabes tu, ó mulher, que salvarás o teu marido? Como sabes tu, ó marido, que salvarás a tua mulher? Como é que você sabe? Então, quando a gente está casado com um descrente, é terrível e difícil. Às vezes você está casado com um descrente, por quê? Porque já eram descrentes antes. E um dos dois aceitou quem? Jesus. E aí Jesus, por intermédio de Paulo, está dizendo o seguinte, mesmo Paulo dizendo, é conselho meu, ó, não larga, fica com ele e crê que o Senhor vai ter misericórdia. Mesmo não sabendo se ele vai ter misericórdia. Agora, o problema é se o descrente olhar para você e disser, ou eu ou Cristo. Aí você tem a opção de realmente recomeçar a vida com uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Agora, o problema é a menina que é crente, que sabe da verdade, e vai casar com descrente. Está procurando o quê? Sarna. O rapaz que sabe da verdade vai casar com quem não serve ao Senhor. Está procurando o quê? Sarna. E aí você sabia que tem gente que diz assim, meu amado irmão, muito obrigado. Obrigado. Aí tem gente que diz assim, interpretando esse texto, se você já era crente e casa com descrente, você procurou sarna, você não tem direito de se separar, não. Nós não cremos assim. No Brasil para Cristo, nós cremos que o texto se aplica independentemente da origem do casamento.
Pastor, mas aí é difícil demais, pastor. Aí é difícil demais. Aí ninguém consegue ser crente, não. Irmãos, os próprios discípulos, quando ouviram Jesus falar e dizendo, até Moisés era assim por causa da dureza dos vossos corações, agora a partir de mim é assim. Eles disseram, mas aí não dá não, viu? Uai, mas casamento não é simples. Nunca foi e nunca será. Casamento requer abnegação, casamento requer amor, casamento requer perdão, casamento requer carinho, casamento requer. E hoje, como nós vivemos no século do hedonismo, os indivíduos só querem para si, não querem para o outro. O indivíduo casa para ser feliz. Mas, pastor, não tem mais amor. Tá. Se não tem mais amor, é impossível viver junto. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que amar não é sentimento, é decisão? Como assim, pastor? Vou lhe dar um texto. Quando Jesus diz assim que nós temos que amar os nossos inimigos, você tem alguma coisa que o seu inimigo faça que te capacite a amá-lo? O que o teu inimigo faz por você que leva você a amá-lo? Ao contrário, o teu inimigo faz por você tudo aquilo que te leva a odiar. Amor nunca foi sentimento. Amor é decisão. Você tem que olhar para essa mulher e tem que dizer, por mais que seja casca de jaca, eu te amo. Tem que olhar para esse homem e dizer, por mais que tu seja casca de jaca, eu te amo. Eu já vi casamentos engraçados, mulheres olhando para o marido e dizendo, abraçando o marido, rindo, né? E dizendo, ai Jesus, mas que homem difícil, que homem difícil, que homem difícil, que homem chato. Mas eu amo esse homem, Jesus. Toca pelo teu poder. Assim, num almoço em família. Né? Entendeu? O marido olhando para a esposa, ai, meu amor, tem uma casquinha de jaca difícil, mas não adianta, eu não vou te jogar fora, não adianta você me chutar, eu vou estar com você até o resto da vida, mulher, não adianta, mas não adianta. Entendeu? Não adianta. Eu costumo brincar com a minha esposa, porque como todo casal, a gente tem momentos de dificuldade, né? Eu, quando vejo que ela está muito nervosa, né? Aí eu olho assim e digo, amor, pode extravasar, com medo danado, né? Do que vai acontecer. Mas aí eu dou a dica, mas lembre-se que eu te amo e a gente vai ficar junto o resto da vida. Mas pode extravasar. Quer dizer, você já ganha metade do perdão, você está entendendo? Entendeu? Você colocou o macarrão errado, estragou o arroz, fez bobagem, você já ganha metade do perdão, vai levando a dica. Entendeu? É aquela velha história, gente, você tem que optar. A mulher olha para o espelho e ela vai falar o que toda mulher vai falar. Toda mulher olha para o espelho, ai, que eu estou feia, ai, que eu estou ruim, ai, que... Toda mulher, ela pode estar um pau de secura. Já viu aquela mulher aqui de frente, de lado, é a mesma coisa? Ela pode estar um pau de seca, ela sempre olha para o espelho, ai, que eu tenho que perder 3 quilos. Mulher doida com o número 3. É sempre 3 quilos que ela tem que perder. Entendeu? Aí, você olha para ela, cara, é tão simples, olha e diz, meu amor, mas vou te ser franco, você é a mulher que tem que perder 3 quilos mais linda que eu já conheci na vida. Acabou, rapaz, a roupa entra, mesmo estando estufada e não entra maravilhosa, ela já se sente bem. Entendeu como é que é? A gente tem que começar a olhar para a barriga e dizer, isso aqui é tempo de vida, isso aqui é saúde,
saúde. É não, tu está morrendo, entendeu? Mas tu tem que olhar e tem que dizer, isso aqui é tempo de vida, isso é saúde e tal. Entendeu? Foi embora o cabelo? Ah, pelo amor de Deus, brinque com isso, diga, é dos carecas que elas gostam mais mesmo. Então, acabou, eu sou lindão. Eu sou uma raça em espécie em extinção. Eu sou o máximo, não é verdade? Entendeu? Vou lhe dar uma dica para amenizar o dia a dia. Eu, como professor, eu gosto muito de, no intervalo, descer e comer com os alunos na cantina. Porque é aquele momento que você se distrai com os alunos, porque se você é muito exigente na matéria, pelo menos no momento do intervalo, o cara conhece um outro lado seu e ele pensa que você é até gente boa. Está compreendendo? Aí ele esquece da rigidez, ele pensa que você é alguém que até o ama e etc. E aí eu gosto de sentar com a rapaziada, né? Sento com os meninos, aí o papo que rola é futebol, e isso, aí futebol de novo, e isso, e aí futebol de novo, porque sabe como é brasileiro. E eu acho interessante, os meninos, óbvio, né? Tudo jovem, aí de repente aparece uma menina bonita, e sempre tem um vagabundo jogando uma piadinha. Tem, porque ele é solteiro. Ela está passando, aparentemente é solteira. Ela é bonita, ele vai jogar uma piada. Meu irmão, escute todas as piadas. Em casa, jogue para sua esposa. Sabe como é que é? É uma dica. A última que eu aprendi foi mais ou menos assim. Como é que é? Tantas curvas e eu aqui sem freios. Olha que coisa linda. Né? Um vagabundo de um moleque de 19 anos que viu a menina passando, e ele joga essa, tantas curvas e eu aqui sem freio. E a menina riu. Eu disse, professor, ela riu. Eu disse, então vai lá, conversa com ela. Né? Conversa com ela, vai lá, conversa. E aí eu fiquei o dia inteiro, tantas curvas e eu aqui sem freio, tantas curvas, que eu não tenho criatividade. Né? Tantas curvas e eu aqui sem freio. Irmãos, aí à noite estou lá, tranquilo e tal. Aí passa a minha menina e eu, tantas curvas e eu aqui sem freios. Glória a Deus. O resto foi bênção de Jeová, está entendendo? Foi bênção de Jeová. Irmãos, a vida é mais simples do que a gente pensa. Chega uma hora que os filhos nascem, e aí a gente, naturalmente, a gente já não pensa mais na roupa da gente, a gente pensa nos filhos, a gente pensa na casa, a gente pensa em dar o melhor para os filhos, e depois chega gente de fora que vai se agregando à sua família, ou seja, é a menina que está gostando do seu filho, é o rapaz que está gostando da sua filha, e aí você já começa a se preocupar com esse rapaz e essa moça, e já começa a pensar em netos, e já começa a pensar no futuro. Irmãos, tem tanta coisa bonita para pensar no casamento que, vamos ser francos, tudo que nos leva a dizer tchau para essa menina é muito pouco. É muito pouco. Se você parar e pensar, 90% dos divórcios é por besteira. Sério, tem gente que se divorcia porque o marido ronca. E a pobre não consegue dormir à noite. Tem médico, tem tratamento. Gente, a gente dá jeitinho para tudo. Protetor de ouvidos. Isso! Muito bom, Vera. Protetor de ouvidos. Entendeu? Olha, o que eu sei é o seguinte. Casamento é difícil desde a época de Cristo. Desde a época de Cristo. E vamos ser francos. Nunca vai ser fácil. Mas tudo que é difícil, a gente consegue deixar fácil. Né? O Cláudio Duarte, ele, brincando com esse assunto, um dia
ele pregou, né, sobre essa possibilidade de você deixar mais fácil a vida e mais tranquila a vida. Aí uma irmã chegou depois dele e disse assim, que eu não concordo com a sua teologia, que Deus deu foi cruz, e cruz é sofrimento, é peso e etc. Aí ele, brincando com a irmã, ele disse assim, ó, irmã, se a irmã quer levar uma cruz pesada, sem nenhum problema. Jesus deu uma cruz para cada um de nós, sem nenhum problema. Tome a sua cruz e me siga. Agora, se eu puder, eu vou botar rodinha na minha cruz. Porque Jesus não me impediu de botar rodinha. Então eu vou levar a minha cruz, mas com a rodinha. Não há problema nenhum. Vai doer, mas vai doer menos. E eu não estou dizendo que casamento é cruz. Não, casamento nunca foi e sempre a única coisa que casamento é bênção. Porque a Bíblia diz que quem encontra uma esposa, como é que é, meu amor? Provérbios, quem encontra uma esposa, encontra um tesouro. Quem encontra uma esposa, encontra um tesouro. E Deus te deu uma esposa. Agora, está difícil? Bota uma rodinha. Está difícil? Bota outra rodinha e tal. Vai botando rodinhas com calma e vai levando. A gente vai ficando velho e vai tomando remédio. Não quer que o cabelo fique branco, vai pintando. Entendeu? Começou a cair, tem esperança, faz implante. Qual o problema? Não é verdade? Aí os dentes estão ruins, vai no odontologista. Aí a casa está ruim, dá uma maquiada, bota uma coisa nova. E vai vivendo. Vai vivendo, sabe por quê? Porque vai chegar um dia em que os teus filhos vão dizer assim, eu tenho direito a ser uma só carne com fulana de tal. Pai, tchau. E ele vai ser uma só carne com fulano de tal. E tu vai ficar só. É o que eu digo para minha menina. Ó, cuida bem do velhinho, porque é o que você tem. Os outros dois já estão se tornando uma só carne com alguém. O velhinho vai ficar. Então, aproveite, meu amor, né? Tudo é uma questão de carinho, de dedicação, de delicadeza. O consumismo quer que você gaste. Há problemas financeiros, existe. Mas, gente, a vida é tão bonita. Você não precisa ter um terno de 10 mil reais, você pode ter um terno de 200 reais e estar bem vestido, bem apresentado. Vou terminar dando um exemplo de um pastor aqui da igreja. Se lembram domingo passado, o pastor que pregou aqui, no Salmo 51? Pastor Geraldo, não é? Você viu como ele estava bonitão? Cabelo penteado, a roupa combinando. Você acha que um homem é capaz de fazer isso? Nem eu, nem um pastor Geraldo. Tá certo? Então aquilo foi trabalho da Iraci. Então Iraci deixou o marido pomposo e bonito nos trinques. Porque senão, Iraci, a gente bota uma camisa verde, uma gravata rosa e um terno azul. Nós somos assim, daltônicos por natureza. Homem que sabe combinar muitas coisas, sei não. Bem, voltando. Agora a grande questão é a seguinte. Você viu quando ele estava pregando? Ele disse aqui, ó irmãos, minha esposa organizou todas as ideias direitinho, eu estou seguindo. Cara, está vendo que coisa bonita? Está vendo que coisa bonita? Então, assim, estou dando um exemplo. E tudo organizado, tudo direitinho. Lembre-se uma coisa. Amor gera amor. Paixão gera paixão. Tua menina pode não estar bonita. Mas você pode ser sincero e dizer, meu amor, de todas as gordinhas do mundo, você é a mais linda do mundo. Pronto. Entendeu? Você pode olhar para ela e dizer, meu amor, está se achando gordinha? Então vamos fazer uma caminhada. Meu amor, você está se achando magrela demais? Então vamos num nutricionista para a gente botar comida para dentro e a gente entuchar de comida e ficar os dois gordinhos. Meu amor, é sério, você está chateada com o cabelo? Então tá bom.
Pinta ele de verde, meu amor. Deixa que eu me viro com a sociedade de senhoras. Não tem problema. Gente, a vida é tão simples, é tão tranquila. Tudo é uma questão de amor. E o mais bonito é terminar a vida como meus avós. Meus avós. Por parte de pai, vovô Zé Ramos e a vovó Miró. Por parte de mãe, vovô Orlando e a vovó Hilda. Viver uma vida toda, mais de 50 anos de casados, mãe? 60 anos de casado. 61. E era engraçado, presta atenção. Meu avô cego. Aí minha avó olhava para minha mãe e dizia, o Orlando, porque era paranaense, né? O Orlando cego, essa cegueira dele não me engana. Porque ele vai com a mão na maçã maior que tem. Está vendo, Loide? 61 anos de casado e o pau comendo. O que meu avô fazia? Começava a rir, e ele tinha um buchão grande, ele e ria. E aí ele dizia, isto aqui é a mão de Deus guiando a minha mão, Hilda, para pegar os melhores frutos da terra, né? Gente, a vida é assim. Quando um não quer, dois não brigam. Casamento é possível dar certo, sim. E nós vamos lutar pelo nosso casamento. E o Senhor vai ter misericórdia de nós. E o Senhor vai nos abençoar. Tá bom? Amados irmãos, é esta a doutrina da igreja. O que nós cremos? Casou é até a morte. Motivos para divórcio. Primeiro, adultério. Segundo, quando o teu cônjuge olha para a tua cara, ou eu ou Deus. Fora isso, juntinho com essa linda casca de jaca, até Jesus voltar. Tá certo? Lembre-se que o limãozinho que está do teu lado, você é capaz de fazer uma boa limonada. De vez em quando dá uma espremida, joga uma água, um açúcar, e vamos levando a vida, porque Deus é bom e eterna a sua, o quê? Misericórdia. Tá certo? Misericórdia. Agora é óbvio, aqueles que vêm da ignorância, porque nós recebemos nas nossas igrejas gente que casou e descasou, uma loucura, não tinha consciência nenhuma do Evangelho. Agora que passou a ter consciência do Evangelho, aí não erre mais. É o que Jesus fala para a mulher samaritana. Não erre mais. Muito bem, irmãos. Brasil para Cristo crê. Casou é até o final da vida. Quer ficar separado? Pode. 1 Coríntios 7, 10 e 11 diz, pode se separar. Então, irmãos que querem se afastar da esposa, pode, mas não vai arrumar outra, não. Volte para a mesma. Se não for adultério, se não for indivíduo dizendo, escolha eu ou Deus, não dá realmente para viver junto, então se separe. Mas tem que ficar só. Agora, se aquele separado contrair novas núpcias, ele entra em adultério e você está livre para novo casamento. Fora isso, até que a morte separe. Se algum irmão não conhecia isto até hoje, então, a partir de hoje, o irmão está conhecendo. Sabendo que existem outras igrejas diferentes de nós, que creem
na aplicação da lei da carta de divórcio até hoje, e estas igrejas dizem que Jesus não modificou nada e que você pode se separar da sua esposa e divorciar a qualquer momento e contrair novo casamento a qualquer momento. Que não pode é voltar e casar de novo com a mesma esposa. Tem gente que pensa assim. Nós, entretanto, pensamos diferente. E aos irmãos e irmãs em nosso meio que foram traídos, que o Senhor tenha misericórdia na decisão que você vai tomar. Tá certo? Você é livre para um novo casamento. Aos irmãos e irmãs que o marido disse, ou eu ou Cristo, o Senhor te dê sabedoria, você é livre para um novo casamento. E que Deus possa abençoar. Se de repente algum irmão pensa de forma diametralmente oposta, nesse caso, esta é a posição da igreja. O irmão tem o direito de expor a sua posição à presidente da obra, que é a pastora Loide, e a pastora Loide, verificando a procedência do que o irmão está pensando, ela abre o assunto no meio da convenção, e nós, pastores, votamos, e é perfeitamente possível, se os irmãos desejarem, mudar todo este ponto. Mas cremos que estamos corretos perante a palavra de Deus. Sabendo que é um ponto polêmico. E aqui não é como salvação, que a gente não abre mão, é só Jesus. Não é como ressurreição, que a gente não abre mão. Aqui quer discutir algo mais, os irmãos têm essa possibilidade, sim. Este é o ponto da igreja, mas está aberto a discussões. É só procurar os meios legais para a mudança dos posicionamentos da igreja, que é justamente conversar com a pastora presidente, ela abre o assunto em convenção e os pastores votam. Tá ok? E a posição da igreja pode continuar ou mudar. Mas esta é a posição da igreja. Ok. Depois de um assunto tão pesado como esse, né? Louvado seja o nome do Senhor, tão difícil. E vamos então agora adorar a Deus. Coloque a mão no coração. Senhor, aqui está o teu povo e nós nos alegramos imensamente com a tua palavra esta manhã. Leva-nos agora em paz para nossos lares, livrando-nos de todo mal. À noite, ó Deus, dá-nos um culto de alegria, de louvor, de bênção e de graça. Tem misericórdia de cada um de nós. E, Senhor, continua nos fazendo caminhar pelo Teu Evangelho. Nós te agradecemos por todas as coisas e cremos no Teu amor e na Tua graça. Portanto, bendito, ó Pai, seja o Teu nome para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, habita e reina em tua vida, hoje para todo sempre. Amém.